Boa tarde a todos. Em nome da escola, eu saúdo e dou as minhas boas-vindas a todos vocês nessa segunda edição do tema da nossa atividade Diálogos na Exalc. Diálogos na Exalc é uma iniciativa promovida pela diretoria da escola, das comissões de graduação, pós-graduação, pesquisa e cultura e extensão da Exalc, bem como da Associação dos Docentes Aposentados da Exalc, a ADAE. Está formatado em uma série de seminários estratégicos, abertos a toda a comunidade, apresentando-se como uma oportunidade de reflexão em temas ligados à ciência, à ética, à cidadania, a carreiras e tantas outras. Nós já tivemos um primeiro número dessa atividade, com a nossa aula magna, realizada em março, pelo professor Dr. José Goldenberg, que, de alguma maneira, ao tratar do tema bioenergia, deu início às atividades de graduação e pós-graduação dessa escola. Nessa tarde, nós temos o prazer e a honra de receber a professora doutora Tânia Casado. Ela é nossa colega, portanto, é professora da USP, está ligada à FEA em São Paulo, e apresenta um extenso currículo e experiência na área de carreiras e de coaching de uma maneira geral. Já tivemos a felicidade, o prazer de estar com a professora Tânia por alguns minutos nesta tarde, mas eu quero, logicamente, antes de passar a palavra a ela, em nome da escola, agradecer a presença da professora Tânia e alguns membros de sua equipe aqui conosco, para tratar desse tema tão atual, tão importante. E a professora Tânia é plenamente capaz, talvez a pessoa mais indicada para falar conosco sobre isso. Ela é psicóloga, tem mestre e doutorado em administração, é a diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, ligada à Pró-Reitoria de Graduação, coordenadora do programa Vida e Carreira e uma série de outras atividades que indicam toda a dedicação da professora Tânia nesta área. Apenas citando algumas delas, ela é membro do Comitê Internacional da Divisão Gender and Diversity, ela é vice-presidente e mentoring da rede Professional Women's Network, é coordenadora do grupo University Fellows International Research Consortium, que congrega pesquisadores de 56 países para estudos cross-culturais sobre carreira, ética, valores. É coordenadora do Cross-Cultural Collaboration Contemporary Careers, atualmente dedicado ao estudo de sucesso na carreira em todo o mundo, congregando praticamente 30 países, membro fundador do Grupo Internacional Teaching Careers Community e outras atividades que, logicamente, dão à professora Tânia toda essa competência e experiência, mas, acima de tudo, no pouco tempo que pude conviver com a professora Tânia, ela é realmente a pessoa ideal para estar conosco nessa tarde, porque ela nos contagia com seu entusiasmo a falar sobre o tema, que talvez seja a característica principal que nós precisamos ter para tratar desse assunto tão delicado ligado às nossas vidas. Portanto, professora Tânia, é com muito prazer que a senhora seja muito bem acolhida por todos nós aqui hoje, que também é acompanhada por duas de suas colegas, Sandra, Luíse Moura, Eveline Prado e Ananelli, que vai poder discorrer conosco sobre o tema Tendências e Desafios para a sua carreira. Muito obrigado. Saudemos a professora Tânia com uma salva de palmas. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui, revendo algumas pessoas, revendo alguns amigos, alguns ex-alunos. Muito bom. Muito obrigada pela acolhida do pessoal da Exalc. Essa escola linda, trouxe a Sandra, trouxe a Eveline. Falei para elas, vocês vão ver que escola linda. E como é lindo aqui, né? Gente, realmente, vocês são privilegiados.
E a gente vai falar sobre carreiras. Foi interessante também, o professor Mourão estava falando, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente vai fazer algumas coisas juntos, se Deus quiser, né? Então, o pessoal da Exalc, a gente vai trabalhar algumas coisas ligadas à carreira juntos, né? Com os nossos alunos, nossos ex-alunos. Era sobre isso que a gente estava conversando, né? O escritório está recém-inaugurado, a gente teve a inauguração formal oficial no dia 29 de março, com a presença do magnífico reitor. Então, e a gente está aí, né, trabalhando um pouquinho para ver o que a gente consegue fazer para melhorar a carreira dos nossos alunos. Então, como o professor Mourão falou, eu vou falar um pouquinho sobre tendências, sobre os desafios para as carreiras hoje, tá certo? E eu gostaria, assim, de fazer uma apresentação um pouco mais ligeira, para se eventualmente tiver alguma pergunta, a gente ter aí, né, um tempinho para isso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né, e eu estou falando aqui para uma escola que é topo em termos de tecnologia, em termos de inovação, né? Hoje, para a gente olhar a nossa trajetória, a nossa carreira, a gente precisa, antes de mais nada, compreender isso dentro de uma visão sistêmica. Então, os desafios que vêm, pessoal, são desafios que vêm das mudanças nos ambientes social, econômico, tecnológico, político e ambiental. Então, com tudo que está acontecendo hoje de mudança nesses ambientes, nesses subsistemas, né? Então, se você pensar hoje, toda a tecnologia que a gente tem, tecnologia de informação, de comunicação e de entretenimento, você vai ver que não dá mais para a gente trazer para a nossa trajetória, para a nossa preocupação de carreira, as mesmas, iguaizinhas preocupações que a gente tinha no passado. Tá? Então, é bom que a gente, quando olhar para a trajetória, e eu vou falar aqui muito rapidinho para vocês sobre o que tem sido essa mudança, né? A gente lembrar que a gente está sempre carregando essas mudanças, a gente está sempre carregando esses fatos aí, tá bom? Então, tá aqui, olha, década de 70, né? Tem muita gente jovem aí, mas tem gente que já viu pelo menos algum filme sobre a década de 70. Então, se a gente pensar assim no mundo, a gente está movimento hippie, né? Vocês já viram isso, né? Movimento hippie. A gente aqui no Brasil estava como? Aqui no Brasil a gente estava ditadura, milagre econômico, não era isso? Né? A gente vai ter o primeiro êxodo rural, né? Talvez vocês tenham estudado isso até com mais afinco, e aí o povo saía dos campos e ia para a cidade para quê? Para arrumar emprego. E emprego era o quê? Era o trabalho na indústria. E naquela época, falando de ambiental, né, o pessoal da engenharia ambiental, falando de ambiental, naquela época ninguém falava de preocupação, né, com poluição, tá certo? Pelo contrário, fumaça era progresso, tá? Se a gente lembrar, e falando aqui nessa escola, gente, o que fizeram em Transamazônica? Vocês, né, o que é? Mas na época, eu era criança, estudava, eu achava o máximo. Eu falei, gente, olha só, eu tinha conhecido a Amazônia, tinha ido viajar para a Amazônia, eu ficava imaginando aquele povo assim, cortando aquela floresta. Mas são os heróis, né? Olha agora a mudança. Naquela época, era legal, né? E na década de 70, as carreiras, assim como os modelos de liderança, eles também replicavam o que acontecia no ambiente lá fora. Então, é natural que num ambiente autoritário lá fora, esse ambiente viesse para dentro das organizações também de um modo autoritário. Então, o chefe, o líder, o gerente, ele trazia o mesmo autoritarismo que a gente experimentava lá fora na sociedade como um todo. Tá? Bom, da mesma forma, vamos pensar, falei em tecnologia. Né? Tecnologia mudava muito na década de 70? Não. O sujeito estudava alguma coisa, né? E ia passar a vida inteira fazendo aquela mesma coisa. A gente tinha proteção do mercado, né? A nossa tecnologia era primária, basta você fazer um cursinho aí, um cursinho técnico e está resolvido. Tinha uma frase naquela época que era assim, o Brasil precisa de técnicos. Por quê? O Brasil era um país essencialmente agrícola, rural, e agora vem fábrica, o Brasil precisa de técnicos. Então, quem tinha um curso técnico estava feito. E era aquilo que aprendi e fazia a vida inteira. Entrava na organização e fazia o quê? Tecnologia não muda? A mesma coisa. Então, quanto mais tempo você ficasse na organização, mais você valia, porque você ia se aprimorando pela repetição. A tecnologia não mudava. Tá? E o que a gente vai ver nessa época, né?
Na década de 70, bem acompanhando o momento do país, você vai ver o surgimento de muitas organizações públicas, certo? Muitas organizações estatais, né? Que faziam aí o fundamento, né, de preparação para as indústrias de base para o crescimento do país. Muito bem. Como era desenhada a carreira, então, naquela época? Né? Era o seguinte, você presta um concurso e o sonho dourado, né? Na época até, acho que até teve uma série assim, né? O sonho dourado era o quê? Passa um concurso do Banco do Brasil e você vai ficar a vida inteira. Era o sonho dourado. Meu filho está resolvido. Nem se falava em carreira, a carreira era militar. Então, a trajetória profissional era o seguinte, vida na empresa, tá? Por tudo isso que a gente já falou aqui. Tecnologia não muda, né? A gente, na área de gestão de pessoas, tem lá os modelos de remuneração também. Nessa época, começou a despontar que modelo de remuneração? Curva da maturidade. Curva da maturidade, eu lembro logo que eu cheguei na FE para começar a dar aula, a gente ainda dava aula de curva da maturidade, em 93. E a gente tinha uma brincadeira que falava o seguinte, senta na curva e espera o tempo passar, porque seus problemas vão ficar resolvidos. Porque qual era a lógica? Quanto mais tempo você tivesse numa função, mais você ganhava. Então, os aceleradores do seu salário levavam em conta o tempo que você tinha naquela função, entenderam? E mais, se você em outra organização fizesse uma função parecida, também contava. E se você na própria organização tivesse uma função correlata, também contava. Ou seja, quanto mais você repete, mais você aprende, mais você ganha. Tá bom? Mas a tecnologia não mudava. Tudo bem. Quando vem a década de 80, né, o que a gente vai ver? Porque 70, falamos êxodo rural, abre as porteiras e vem todo mundo. A Volkswagen me contou que na década de 70, sabe como é que eles faziam recrutamento de funcionários? Eles mandavam um ônibus para a rodoviária de São Bernardo. E mandavam um recrutador da Volkswagen que ficava lá sentadinho. O sujeito vinha do interior, descia na rodoviária, professor, já fichava ali, né? Era com o dedão, porque não sabia nem ler nem escrever, já entrava no ônibus e ia para a planta da fábrica em São Bernardo. Lotava o ônibus e já ia direto, tá? O que nós estamos dizendo aí? Que vai chegar para dentro das fábricas um tipo de trabalhador que está como? Além de não saber a técnica, tem uma outra coisa. Ele não sabe ler nem escrever. Tá? Mas aí as organizações foram se ajeitando, foram fazendo as famosas escolinhas, né? Porque é escolinha mesmo, né? Escolinha porque ele está infantilizando o trabalhador. Né? Então mandava o cara para a escolinha, aprendia a ler e escrever, ia aprender on the job, né? Fazia lá algum curso, né? Ensinar e tal. Muito bem, o que aconteceu? As organizações foram, milagre econômico, né? Foram recrutando, foram contratando. O que acontece na década de 80, pessoal? Né? Os economistas que estiverem por aí. Década perdida. E a organização está inflada, cheio de gente. Eu faço o quê com esse povo todo? Né? A gente vai fazer o quê? A gente começa a demitir. As grandes demissões em massa da década de 80. Só que década de 80, o que estava acontecendo? Se em 70 eu tinha um milagre, mas eu tinha a repressão, onde é que estavam os sindicatos? Não estavam, né? Estavam escondidos lá, eu falo que estavam nas catacumbas da organização. Na década de 80, a coisa se inverte. A gente tem problemas na economia, mas a gente está em plena direta já redemocratização do país. Momento forte para os sindicatos, momento muito forte. Então, a gente tem as grandes demissões e as grandes greves. Foi o momento áureo do sindicalismo no Brasil, né? Então, nessa hora, como é que a gente começa, então, a definir carreira? Tá? Porque a organização está com aquele bando de gente que ela trouxe, que ela não sabe muito bem o que é que faz, porque a produção caiu, né? Os investimentos pararam. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir funções. A gente define funções e define cargos. Porque agora em 80 eu tenho que ser mais produtivo. Então eu vou olhar cada cargo. E na hora que eu vou olhar o cargo, eu vou ver lá, né? Sobrou alguém, não sobrou? Se você não atende os requisitos, você está fora. E a gente vai falar então da carreira
como árvore de cargos. Aí foi um momento, toda organização moderninha tinha lá o seu job description, tinha lá a sua descrição de cargo. Tá certo? Então a gente gastava muito tempo em gestão de pessoas definindo o cargo. E a sua carreira, eles falavam que era árvore, né? Porque você tinha um caminho de como você ia subindo. Quem subia você? A organização, mediante avaliação, muita coisa. A gente fala de árvore de cargos, agora vocês sabem de onde saiu a famosa frase jabuti na árvore. Conhece essa expressão, jabuti na árvore? Sim, não? Não? Então eu vou contar para vocês. Então nessa época eu falava assim, olha, conhece aqui, fulaninho? Quem é? Mais um jabuti na árvore. Né? Pessoal, jabuti sobe em árvore? Não. Então eu penso assim, jabuti na árvore é enchente ou é coisa de gente? Porque alguém pegou e botou lá em cima. Né? Era o famoso que depois a gente vai chamar de QI, ou quem indica tal. Jabuti na árvore. A árvore de cargos. Ou seja, era o cara que chegou na empresa e ele já estava lá no topo. Tá? E a gente tratava a carreira assim, eu subo se eu subir na árvore. Tudo bem? Daí vem 90, hein, pessoal? Mais, né? Nos cargos você tinha toda a descrição dos cargos. E você tinha os requisitos para o cargo. Então era muito fácil fazer o corte. Olha, isso aqui você não tem, até logo. Tá? Facilitava a vida aí do povo. Quando chega a década de 90, pessoal, como é que fica o mercado? Mais fácil ou mais difícil? Só lembrar da abertura dos mercados. Né? Segunda abertura dos portos às nações amigas. Primeiro foi lá em 1888 e aqui foi na década de 90, quando o Collor abriu as porteiras. Foi ou não foi? E aí o que aconteceu? A gente teve que lidar, né, com a entrada dos importados. E o que aconteceu com a nossa economia? Claro que sentiu. Aí foi quando a gente começou a ouvir o quê? Olha, a empresa vai ter férias coletivas. É dessa época. A empresa vai ter férias coletivas. Olha, a empresa agora, nós vamos trabalhar, agora a gente muda o contrato de trabalho. A gente agora não vai ter mais empregado, a gente vai ter PJ. Então aumentou o número de PJs de pessoa jurídica, porque começou a ficar inviável para as organizações assumirem tamanho encargo social quando elas tinham que competir com o que vinha lá de fora. A China já começou a exportar para a gente aqui na década de 90. Tá? Então, e agora, hein, pessoal? Agora é o seguinte. Competitividade foi a grande palavra. Se 80 foi produtividade, 90 foi competitividade. E para ser competitivo, pessoal, nós vamos ter que agora cortar custo. Tá? Nós vamos cortar custo. E se estabelece um outro modelo de liderança, a gente chama em administração de liderança transacional. Eu vou negociar com você. Plano de metas. Se você faz, você recebe. Remuneração variável. Lembra que lá era remuneração atrelada à curva da maturidade? Agora não, agora é remuneração variável. Chegou para ficar. Tá? Então, se você faz, você recebe. Tá bom? Muito bem. Nessa coisa de competitividade, pessoal, e eu preciso reduzir, o que eu vou fazer? Não pode mais ser aquela descrição como era bonitinha. Agora, eu vou ter que tratar as coisas um pouquinho diferentes. Né? Eu vou ter que tratar as coisas um pouquinho diferentes. Se estabelece um novo modelo de relação. A gente vai falar, começa-se a falar, já ouviram falar em competências. Né? O pessoal adora falar em competências e tal. O modelo de competências começa nesse aí, na década de 90. A gente lá na FE já dava aula, já fazia consultoria falando para o pessoal de modelo de competências. Essa época é de 90. Por quê, pessoal? Porque se aqui eu tinha toda aquela estruturação para fazer um serviço, né? E eu fazia dentro do meu cargo, e era bom que fosse dentro do cargo, porque senão o sindicato reclamava, companheiro, né? Isonomia, companheiro respeita a função. Na década de 90, primeiro, para onde estão os sindicatos? Onde estão os sindicatos na década de 90? Onde estão? Sindicalistas, para onde foram em 90? Foram para as eleições, né? Foram para as eleições. Foi ou não foi? Né? Então, o período de auge em 80, 90, vamos lá para as eleições. E as organizações não tinham muito mais de onde tirar. Tá? As organizações estavam com a corda no pescoço. E aí? Downsizing, lembram do downsizing? Reengenharia? Década de 90, hein? Vamos reduzir custo para ser mais competitivo. E aí falaram assim para o pessoal. Pessoal, a era dos empregos acabou.
Você hoje não vai mais brigar pelo seu emprego, você tem que lutar pela sua empregabilidade. E empregabilidade virou sinônimo de carreira. Tá? Então agora diziam pra gente, e cá pra nós era mentira, tá? Mas era o que diziam na época. Olha, você agora é o senhor da sua carreira, você agora vai pegar e tá com você, hein? Tá com você. Pessoal, na realidade, naquele momento, era um papo muito mais para tirar da organização o problema dos encargos sociais. Tá? E a prova disso, eu sou psicóloga, né? Então a gente vai no símbolo das coisas o tempo inteiro. Olha só, olha que palavra horrorosa que resolveram colocar, empregabilidade. Quer dizer, você fala que eu tenho que ter empregabilidade e você está me dizendo que agora é por minha conta? Então por que eu tenho que ter empregabilidade? Empregabilidade é minha capacidade de ser o quê? Empregada. Quer dizer, mesmo com essa palavra aí, se fixou uma ideia de subordinação. E o que acontecia? Né? O que acontecia? Eu cheguei a fazer, inclusive, projeto aqui em Piracicaba, aqui na região. Lá na década de 90, o Sebrae fez uma parceria com alguns professores da USP. Então, a gente saía dando ajuda para micro e pequenos empresários, que nessa época, né, era o pessoal que estava aí tentando, né, se segurar. Quando a gente ia atender algum empresário, eu vou até, já faz tanto tempo, acho que eu não estou cometendo nenhuma grosseria, né, porque isso não foi só essa empresa, várias empresas fizeram, né. Eu recebi um ex-funcionário de uma empresa que é líder em embalagens, né? Embalagem para suco e tal. E o que aconteceu, né, com essa organização? Essa organização estava sofrendo as mesmas pressões das outras. Ela não tinha mais como manter todo aquele pessoal. E esse rapaz que foi me procurar lá no Sebrae, ele era um engenheiro mecânico que tinha uma equipe de manutenção que tinha aí 25 pessoas. A empresa chamou e falou assim, vem cá, fulano, você é excelente trabalhador, gerente daqui, você está aqui há 10 anos e meio nessa empresa, você conhece a nossa cultura, a chance é sua. Eu vou demitir você e toda a sua equipe. Olha que chance, hein? Porque você é legal. Vou demitir você e toda a sua equipe e você monta uma empresa e presta serviço para a gente. Tá? Horas, pessoal, quando esse rapaz saiu e montou a equipe dele, ele podia ter os mesmos 25? Conta não fecha. Pagando o mesmo salário? Com os mesmos benefícios? Claro que não. Claro que não. Só que venderam para ele, olha, é a sua empregabilidade. Realmente, era a capacidade dele de continuar com outro modelo de contrato formal de trabalho, agora com PJ, com nota fiscal, mas ser empregado pela empresa. Ok? Então, esse foi um momento duro aí, né? Porque tentaram vender isso para a gente, tá bom? Então, era o momento aí da década de 90, tá certo? Então, a economia está desse jeito, a gente está tentando sobreviver e a gente vai fazer isso usando, por exemplo, a PJ, na busca dessa coisa aí que é a tal da empregabilidade. Quem foi espertinho naquela época não colocou, como a gente fala lá, todos os ovos na mesma cesta. Né? Foi o caso desse sujeito que eu atendi. Ele não ficou oferecendo serviço só para aquele pessoal. Né? Quer dizer, ele continuaria na mão deles. Ele ampliou o negócio dele e ofereceu a área de manutenção, o serviço de manutenção para outras empresas. Mas quem apostou, né, nessa vinculação com uma organização só, continuou sendo empregado da mesma forma. Tá? Só mudou o contrato. Muito bem. Se a gente pensar, então, em 90, o que acontece? Abrem os portos às nações amigas, né? A gente vai ter muito mais interação. E o que acontece em 90, pessoal, que foi, do ponto de vista tecnológico, que mudou o mundo? O que chegou em 90? Internet. Né? Como é que gente, como é que eu ia chegar na Exalc hoje, né? Sem o tal do Waze? Tá? Eu vim de motorista da reitoria, mas eu botei o Waze para saber que horas que eu ia chegar. Assim, eu vou para casa, São Paulo, vocês imaginam, né? Eu boto o Waze para ver qual que é o caminho com menos trânsito. Agora imagina, pessoal, né? Como é que era isso lá em 90? Imagina que agora em 90 chega a internet e bagunça, muda todas as nossas relações comerciais, pessoais,
busca de conhecimento, né? Tem aluno de pós? Aí. Então, olha só, vocês conhecem o tal do Web of Science? Né? Não é demais? Assistiram a palestra que vieram daqui? Legal. Então, olha só, imagina como é que a gente fazia tese e dissertação no passado, hein, professor Mourão? Né? Lá em administração, eu pegava dois. Eu pegava o Psychological Abstracts e o Management Review. E a gente ia atrás, né? Pois é. Hoje a gente usa o Web of Science. Pois é, na década de 90 aparece a internet e a gente começa a ter uma interação com o mundo inteiro. Tá certo? Isso também vai mudando, muda as relações, muda o nosso... Gente, muda poder. Muda poder. Falando para a professora agora. Né? Antigamente, antes, você falava uma coisa assim para o aluno, né? Olha, então, tal organização que é gerida pelo presidente tal. Gente, o cara engolia. Né? O aluno engolia, porque ele tinha duas alternativas. Ou ele acreditava no professor, ou ele ia depois para a biblioteca, para procurar isso aí, né? Hoje, você fala uma coisa na aula, o que acontece? O que o aluno faz? Na hora. Google. Vamos googar isso aqui, né? E já checa na hora. Pessoal, nós estamos falando de uma coisa chamada poder. Poder. Tá? Mudou. Tá certo? A gente dentro da universidade vê isso o tempo inteiro, né? Então, tem uma mudança aí das relações de poder. Isso para a sociedade, sem dúvida. Né? Então, assim, os empregados começaram a buscar na internet as leis trabalhistas, né? E por aí afora, tá bom? Muito bem, turma, a gente começa a se conectar com o mundo lá fora, a gente recebe os importados, e a gente, nessa década de 90, a gente chama a década da internacionalização. Como a gente recebia muito importado, o grande sonho das organizações era vender, era ser internacional. Internacional no sentido de que mandava para fora. Tá? A gente vai evoluindo nisso e finalmente em 2000 chegou a tão falada globalização. Então 90 é internacionalização, 2000 é globalização. E o que acontece com o global agora? O que a gente vai ver? Se em 90 o operário está perdendo emprego aqui, porque eu consigo trazer o equipamento da China muito mais barato, pronto, do que são os componentes aqui, ele perdeu o emprego. Então, o nosso brasileirinho aqui, ele está competindo aqui com o mercado de trabalho que está provocado pelo chinesinho lá, que está produzindo e mandando para cá. O que acontece em 2000? Essa importação não é só concreta, porque até agora são coisas concretas. Tá? Até agora são coisas concretas. 2000 começa a importar o quê? Serviços. Tá? E talvez o grande símbolo disso sejam os indianos, né? Que passaram, então, a prestar serviço lá da Índia para a gente aqui. A gente e o mundo inteiro. É ou não é? Então, nós estamos falando de uma outra característica para as nossas carreiras. Eu agora, na década de 2000, né, e a gente que é da universidade também usa e abusa disso, eu agora consigo trabalhar com gente do mundo inteiro. É ou não é? E dar-lhe pesquisa. E dar-lhe contato. Eu boto os meus alunos lá na FEA, a gente tem 2 vezes por ano, a gente negocia, eu ponho meus alunos de graduação para negociar com alunos de graduação de uma universidade na Pensilvânia. Gente, é o máximo. Os meus colegas lá de fora dão aula para os meus alunos via Adobe Connection, Webex, o que vocês quiserem aí. Né? Então, o que mudou? A gente está falando agora que a gente consegue trabalhar a nossa trajetória profissional, a nossa carreira, sem o quê? Sem problemas físicos, quer dizer, sem fronteiras físicas, sem fronteiras de tempo, claro. Né? Então, a gente vai mandar paper para um congresso. Tá? Então, olha, prazo é dia tal, dia 15, às 5 horas, hora Nova York. Gente, dia 15, 5 horas, hora Nova York, no Brasil é um horário, na China é outro. O que a gente percebe? Que para terminar aquele paper que você está fazendo com tanta gente no mundo inteiro, eu estou dormindo e tem alguém lá trabalhando no meu paper, porque é um coautor. É ou não é? Então, a gente também começa a trabalhar sem fronteira de tempo.
E outro jeito, né, professor Mourão? O pessoal começa agora a levar trabalho para casa. Agora pode. Gente, eu trabalhei em fábrica. Então, quando eu trabalhei na fábrica, no início da minha... Eu fui trainee, né, numa fábrica, acabei de me formar e fui ser trainee de uma fábrica. Era o seguinte, dava 5 horas, você fecha a mesa e vai embora, porque não tem como. Hoje não. Hoje a gente sai, né, e faz o quê? Tá? Que mesa? Eu não acabei... Acho que deu um problema no meu pendrive, eu não achei. Falei, bom, mas eu penso, sempre mando pelo meu e-mail. Está aqui, ó. Né? A gente já se habitua com essa conexão que não tem tempo, que não tem espaço, é ou não é? Muito bem. Isso tem um nome. Opa! De vez em quando, né? Isso tem um nome, né? Como é que a gente fala? Olha lá. Globalização. Qual é a diferença entre o global e o internacional? É que o global não tem fronteiras. Então, a gente, a partir da década de 2000, pessoal, a gente começa a lidar com um novo modelo de carreiras, as carreiras sem fronteiras. Nós vamos falar, porque de lá para cá, virou a chave. Quem lembra aí do sistema DOS? Tá? Quando entrou o Windows, o que a gente falava? Né? Era a frase padrão. Pode ser o melhor pacote em DOS, não roda em Windows. Era o que a gente falava, porque é outro paradigma. Pois é, chegaram as carreiras sem fronteiras, mudou o paradigma. E a gente vai ter que se preparar de uma outra forma. Não é mais vida na empresa, não é mais a sequência de cargos, não é mais aquele momento da empregabilidade, e mais, com as carreiras sem fronteiras, você vai ter que aprender sempre, porque a tecnologia está mudando sempre. É ou não é? Tá? Então, vamos lá. Olha só. E agora, né, quando eu falei para vocês, qual é a definição de carreira sem fronteiras? É a carreira que transcende a organização. Transcende não é só no sentido de que você não vai ficar mais na mesma organização a vida inteira. É que toda a lógica da sua carreira parte de quem? Da organização? De você. Né? É muito interessante porque o sujeito que criou esse conceito é um professor que é um dos mais citados, é um dos grandes gurus da área de carreiras, é o professor Michael Arthur, e ele, a gente até brinca, né? Quando ele se apresenta, a pessoa fala assim, é você que é o grande Michael Arthur, não sei o quê, né? Isso é piada pronta, né? Das carreiras sem fronteiras, aí o pessoal pergunta, quantos anos você está nessa universidade? Ele fala 37, né? Então, que história é essa, né, de carreiras sem fronteiras? Vejam, carreiras sem fronteiras transcende a organização, ainda que você esteja na organização durante muito tempo. Qual é a lógica aqui? Você pode estar, eu acho que a gente que é de universidade, professor Mourão, eu acho que a gente tem muita carreira sem fronteiras. Porque a gente está o tempo inteiro, vou pesquisar isso agora, vou fazer tal trabalho, olha, agora eu vou fazer o escritório de carreira, eu vou na Exalc essa semana, a gente vai levando e vai evoluindo, né? E a gente não espera a universidade dizer o que é para fazer. Tá certo? Então, essa é a carreira, né? Para a gente, daqui de 2000 em frente, é isso aí, tá certo? A gente vai ter que, ao longo do tempo, ir arrumando formas de lidar com isso, mas é a mudança de paradigma, tá? Então, o nosso desafio é enfrentar essa carreira sem fronteiras, que também não é fácil, hein, pessoal? Era muito mais fácil, vai lá, aprende o negócio, faz aquilo sempre. Agora você fica atrás. Qual é a mudança? Qual é a tecnologia que mudou? Qual foi a mudança social lá? O que está acontecendo no país hoje? Né? Falando em que está acontecendo no país hoje, de 2010 para cá, ficou uma bagunça, não ficou? E não é só no Brasil, hein, pessoal? Tá? Agora, não é só a internet, agora tem uma outra coisa chamada as redes que a gente usa, Facebook e tal, não sei o quê, que produz o quê, hein, pessoal? Né? Tem uma reviravolta, olha só, Primavera Árabe, olha só, poderia acontecer do jeito que foi sem... Né? O celular, não, né? Se a gente pensar hoje, né? Tudo que a gente faz via Facebook, as manifestações, é ou não é? Né? Lá em São Paulo a gente foi lá para a manifestação lá da Paulista, como é que o pessoal combinou aquilo? Gente, era uma monteira, não sei se alguém viu isso, era uma monteira, um mundo de gente, como é que pode? Como é que foi organizado isso? Pessoal, Facebook, redes sociais, não sei o quê. Tá? Então, é claro que isso
né, vai trazer essa tecnologia que a gente está usando aí, ela é fruto da mudança e ela provoca mais mudança, tá certo? Tanto é, vocês estão vendo aqui 2008? Porque eu também gosto de pensar nessa evolução a partir de 2008, que foi a grande crise econômica dos Estados Unidos mais recente. E é claro que a gente vai observar isso depois aqui, tá certo? Mas tudo isso aqui, olha, de 2008 para cá. Tem uma outra coisa interessante, né? A dimensão de tempo também muda. Eu brinco de que de 70 para cá as décadas têm ficado mais curtas. Porque se eu falar para vocês da década de 70 e a gente começar a pensar nos eventos da década de 70, com certeza nós vamos pensar em eventos só da década de 60. Eu falei do movimento hippie. Woodstock não foi 70, foi década final, mas foi década de 70, de 60. Tá? Se a gente pensar o começo da conversa do feminismo, é 63, Beth Friedan. Então, esse momento, mesmo muita coisa do movimento hippie, começou em 60. Então, é como se a década de 70, ela pegasse um pedaço da de 60. Hoje, quando eu falo de 2000 para 2010, eu não consigo pôr 2010, é 2008. Gente, isso dá um toque para a gente, quer dizer, a tecnologia está ajudando a gente a fazer o tempo e mais rápido. Tá? Então as décadas, né, estão mais curtas aí. Bom, como é que é esse mundo? Ó, tá vendo aqui essa bagunça? Essa bagunça é o famigerado mundo VUCA. Já ouviram falar do mundo VUCA? Não é nem tão novo, hein, pessoal? Não é nem tão novo, mas eu acho que aqui no Brasil o pessoal está começando a ouvir agora. O que é o mundo VUCA? Né? VUCA é um acrônimo para explicar algumas características do mundo agora. Primeiro, claro que ele vem do inglês, né? Daí as letras. Então, eu V de volatilidade. Então, vamos lá. A natureza das mudanças, a dinâmica, tá certo? A velocidade. Gente, a gente não para de mudar em tudo, é ou não é? O U de uncertainty, incerteza, né? A gente não... Gente, o que vai acontecer com o país, hein? Dia 11 está aí. Hoje a gente acordou com uma outra notícia, né? Gente, falta de prognósticos. Gente, é o caos. É o caos. Hoje de manhã a gente estava dando uma entrevista para o Diário Oficial, né, antes de vir para cá, nós três, e a gente estava conversando sobre algumas coisas sobre carreira, e eu falei, olha, a gente não tem prognóstico, não tem resposta para um monte de coisa, porque é caos total, né? Então, a gente vai falar aqui, olha, falta de prognóstico, expectativas de surpresa e a dificuldade na compreensão dos eventos. Gente, era tudo tão mais arrumadinho, a gente agora fica assim, olha, como é que eu olho isso aqui para entender? Complexidade, quer dizer, já não basta ser volátil, incerto é complexo também, né? Multiplicidade de forças, mistura confusa de aspectos. Gente, volta, o que está acontecendo no país hoje? Né? Tem tanta coisa misturada que você não... Como é que eu me norteio aí para formar uma posição, tá certo? Multiplicidade de forças, mistura confusa de aspectos. Olha o caos aqui, que cerca o trabalho e o ambiente organizacional. Moçadinha que está indo para o mercado de trabalho agora, é isso que vocês estão encontrando. Então, o modelinho que o seu pai achou, encontrou quando ele foi para o mercado de trabalho, não existe mais. Precisa avisar isso para o pai. Né? A gente vai fazer palestra para pai. Tá? Você está rindo aí, né? Sabe por quê? Porque os pais de vocês ainda acham que é aquele modelinho, né? E a gente tem que dizer que hoje as coisas mudaram, né? Precisa explicar, né? É difícil, né? Mas está lá. Bom, não basta ser volátil, incerto e complexo, é ambíguo. Tá? Gente, é caos total, tá? Nebulosidade da realidade, potencial para interpretações equivocadas, superposição de condições e a gente não consegue estabelecer corretamente relações de causa e efeito. Esse é o mundo. Agora, para o mundo VUCA, uma carreira VUCA. Olha lá. Para o mundo VUCA, uma carreira VUCA. V de valores. Gente, se você tem que ter uma bússola, porque o mundo está essa bagunça. Se você tem que ter uma bússola, onde é que tem que estar essa bússola? Em você. Tá? Então tá lá, olha. O conhecimento sobre o que realmente conta para você. Porque o pessoal lá fora vai mudar. Vai continuar mudando e mudando muito. Então você tem que, ó, foco tá aqui, ó. O teu centro. Né? É isso aqui. Tá
certo? Então, o V de valores. Uniqueness, a singularidade. O que eu tenho de melhor? O que eu sei fazer? Qual é o meu potencial individual? Como a minha experiência, a minha formação, as minhas forças e a paixão pelo que eu faço, né, me ajudam a criar um futuro melhor para mim e para a sociedade, né, e para o outro, tá? O C de confiança. Gente, está muito ruim a situação no mundo inteiro, tá? Eu preciso ter otimismo sobre o futuro. Confiar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não é para desconhecer o que está acontecendo. Né? Mundo VUCA. Mas para o mundo VUCA eu preciso ter uma carreira VUCA. Tá? Para lidar com a diversidade e para agir disciplinadamente em direção às suas metas. Tá? Então a gente tem que, de novo, volta lá para os seus valores e tal. E agilidade. Tá certo? Muda rápido, você vai ter que também ser ágil. Tá? Capacidade para antever e se adaptar a mudanças no ambiente, transformar comportamentos e ter aí que o futuro vai mudar sempre. Fácil. Bico. Era mais fácil para a fábrica das 7 às 5, não era? Né? Só que eu penso o seguinte, naquela época a gente era completamente alienado, né? A gente não sabia o que ia acontecer em volta do mundo, tá certo? Então, tal história, né? São ônus e bônus. Então tá lá. Tempos incertos e novos desafios. Como é que as carreiras são agora? Novos modelos, novos paradigmas. Eu adoro essa frase. Essa é a frase fundamental sobre carreira. Carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Vamos destrinchar? Experiências pessoais, portanto, carreira não é mais sequência de cargos. Tá? Se é experiência pessoal, volta para quem? Para o indivíduo. De trabalho. De trabalho não é emprego. Qualquer forma de trabalho. E de trabalho não é trabalho remunerado, porque é trabalho, ponto. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que trabalho voluntário é um super achado para a nossa trajetória, para a nossa carreira. Tá? A gente precisa pensar nisso. Eu tenho lá 30 voluntários, né? Eu falo neles, fico emocionado o tempo inteiro. Então você imagina que eu só consegui colocar o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP em pé, né? Porque, gente, a USP é grande, hein? Né? Eu consegui porque eu tive duas coisas. Primeiro, o apoio do nosso pró-reitor de graduação, que foi impecável. Gente, o cara, em um mês, eu apresentei a ideia e nós tínhamos o escritório formalizado. Tá? Com um prédio, com sala, inclusive. Tá certo? Então, sem dúvida. Segundo, apoio de 30 pessoas que estão trabalhando voluntariamente. Nós temos duas aqui. Gente que é do mercado, que tem seu trabalho e que veio para ajudar a gente no escritório de carreiras. Tá? Pessoal, o trabalho voluntário agrega várias coisas. Né? Então, aqui, nessa definição de carreiras, nós estamos vendo isso também. Porque, olha, experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Gente, eu estou curtindo um monte estar aqui hoje. A gente teve uma reunião, foi super legal. Eu tenho certeza que a Eveline e a Sandra estão curtindo um monte também. Eu tenho certeza que amanhã, quando elas forem atender os clientes, porque elas são aconselhadoras de carreira, coaches, né? Profissionais de grandes empresas em São Paulo e tal. Eu tenho certeza que amanhã, quando elas forem atender os clientes delas, o que elas viveram aqui hoje, na nossa conversa lá em cima, com certeza, essa conversa, essa diversidade, as coisas que a gente conversou, vai fazer com que elas sejam melhores profissionais amanhã atendendo o seu cliente. Entenderam? Portanto, trabalho voluntário ajuda na carreira, tá bom? E ao longo do tempo. Por que ao longo do tempo? Porque carreira é uma só, hein? Antigamente a gente falava assim, eu agora estou na minha segunda carreira. Não tem mais essa história de segunda carreira. É uma coisa só, você tem transições. E cada vez mais nós vamos fazer mais transições. A gente estima que as pessoas fazem transições a cada 3 a 5 anos. Se você pensar que você vai trabalhar mais agora, porque agora não tem esse negócio de se aposentar com 50, 60, não. Tá? Até na USP já virou 75. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai trabalhar mais e vai mudar mais também, o que é bom.
Então, se você está aí no início da sua trajetória e fala assim, puxa vida, mas eu estou agora com 28 anos, vou mudar? Muda, porque você vai trabalhar até os 80. Você tem mais aí 52 anos para mudar, inclusive, tá? Então, esse é o grande desafio. E a agenda é exercer o protagonismo da carreira, aceitar e aproveitar os desafios da carreira sem fronteiras. Mas não é fácil. Olha, algumas coisas que a gente já falou. Carreira Sem Fronteiras, ela é dirigida pela pessoa e não pela organização. É experiência ao longo da vida, como a gente já falou. O desenvolvimento e aprendizado constante. Você não vai aprender só uma coisa e seguir a vida inteira. Você vai ter que estar sempre aprendendo, né? Mudanças no contrato de trabalho, né? Da segurança no trabalho para a mobilidade. Então, moçadinha, vai ter que conviver com isso, tá? Quem quiser ter uma carreira sem fronteira, vai ter que entender, que lidar com essa coisa da mobilidade, tá bom? Do cenário de trabalho permanente para o cenário de trabalho flexível. Do paternalismo para a autoconfiança. Tem mais que ficar achando que a empresa vai botar você debaixo da asa, porque não põe, tá? Do aprendizado único para o aprendizado constante e contínuo. Se você está na organização, o que a organização deve prover? Desafios, relações de desenvolvimento, né? E outros recursos, informações. Mas quem vai puxar é quem? Você, tá bom? E nesse caso da Carreira Sem Fronteiras, o que a gente quer é que a pessoa tenha um sucesso objetivo. O que significa? Ganhar bem, ter um carro bacana, ter um lugar marcado, né? Para estacionar seu carro, ter o status, mas nada disso vale se você não tiver o sucesso subjetivo. De você ter uma trajetória que faz sentido para você, de você ter um trabalho que agrega para a comunidade. Aqui nós já vamos tentar operacionalizar a tal da Carreira Sem Fronteiras. De novo, a Exalc é privilegiada nisso, tá? Vamos lá? A gente fala de 3 partes aí. A primeira, vamos falar da mais facinha aqui, né? Vamos falar da mais fácil. O Knowing How. Gente, a USP dá isso para vocês de sobra, hein? Claro que vocês merecem, né? Mas a USP dá isso de sobra. Olha lá. Knowing How. Tá? Expertise, habilidades, isso aí está coberto, ok? Só que isso só não vai ser suficiente. Você vai ter que também mergulhar no seu autoconhecimento. Porque trabalha, quais são os seus valores, suas motivações, né? Knowing why, os porquês seus. Agora, tem uma outra coisa que a gente vai precisar. Gente, a carreira é sem fronteiras. Como é que você pula de um canto para outro? Você tem que ter vínculos. Ó, knowing whom. As nossas redes. Com quem você trabalha, com quem você aprende, quem aprende com você, quem trabalha com você. Knowing whom. E, de novo, vou falar de vocês. Vocês têm aí uma rede, né, formada aí pelo pessoal inclusive da sua associação de ex-alunos, que é uma rede poderosa. Vamos usar isso, tá? Para a nossa trajetória, tá bom? Então tá aqui. Cada um deles contribui, mas nenhum deles sozinho hoje vale. Você precisa de tudo, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é legal, a gente tem feito na oficina, e a gente vai fazer aqui na Exalc também. Espere que vocês vão ver. A gente faz muita coisa de autoconhecimento, a gente fundamenta o planejamento de carreira em cima de autoconhecimento, toda essa reflexão. Isso para a gente lá no escritório é bico, tá? A gente faz assim, né? Tranquilamente. Knowing How, a USP dá para vocês também. Vamos falar de Knowing Whom. Como é que a gente constrói as redes, turma? Vamos pensar um pouquinho. Como é que você entra numa rede? Como é que você se mantém numa rede? Como é que você tira proveito dessa rede? Tá? Olha, está aqui. Agenda do profissional do futuro. Redes. Eu aproveitei, coloquei aqui, tem uma pessoa que é muito importante na minha área, é uma professora do INSEAD, ela se chama Hermínia Ibarra. A Hermínia Ibarra, ela traz um novo modelo de liderança chamada liderança colaborativa. Porque, olha, a gente tinha lá o líder autoritário de 70, né? O líder transacional, que eu falei para vocês. 2000 tinha o líder transformacional, que é o que estava assim para o desenvolvimento de tudo. Agora é o líder colaborativo. Qual é a principal diferença do líder colaborativo para os outros? É a capacidade de conexão. De construir, de estabelecer redes para ele e para os seus liderados.
Esse é o líder do futuro, liderança colaborativa, porque é o cara das conexões. Que, pessoal, se você vai para dentro de qualquer organização, né, isso que é fácil para a gente pensar aqui, para as organizações é muito complicado. Porque as organizações, de modo geral, aqueles caras que são bons, elas não querem que converse com ninguém. Por quê? Porque alguém pode levar. É ou não é? Tá? Então, se a gente às vezes é da mesma organização, eu não quero que o Mourão conheça os meus funcionários, porque ele pode levar. Gente, é completamente o oposto aqui. Porque a gente acredita que dessa rede a gente produz conhecimento. A gente troca melhores práticas. Mas a gente precisa construir redes. Então, vamos lá. Falando de rede, né? Vou contar aqui uma historinha para vocês, para falar de rede, né? Para a gente pensar, que eu queria que vocês saíssem daqui hoje, além de pensar sobre os desafios, pensando na sua rede. Duas professoras, a Mônica Higgins de Harvard e a Cat Cran, que é a principal pessoa de mentoring no mundo inteiro, uma professora da Boston University, fizeram um artigo, né, e definiram os desenvolvedores das redes de desenvolvimento para a carreira. Então, elas dizem o seguinte, que esses desenvolvedores são pessoas que têm impacto positivo sobre a nossa carreira. Então, eu vou pedir para vocês, pensem aí em pessoas que tiveram impacto positivo na sua carreira. Pensem aí em algumas pessoas, tá? Pensem nessas pessoas. Quem são? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Olha, pode ser, sei lá quem, não vou falar para não influenciar. Pensa aí, tudo bem? Legal. Agora que vocês devem ter pensado aí, esse desenvolvedor, o que que ele te ofereceu? Ele te ofereceu apoio técnico? Quer dizer, foi um chefe que você teve, que te ensinou, foi um professor que te orientou, né? Foi seu tio que ensinou você como é que você tinha que plantar logo no início, tá? Esse apoio técnico. Ou será que essa pessoa que foi importante para a sua trajetória, ela te deu apoio psicossocial? Foi um tio que bancou seus estudos? Foi foi o seu pai que sempre ouvia lá suas lamúrias? Foi alguém que te deu apoio psicológico, tá? Consegue pensar? Tá? Então pensem nesses desenvolvedores, se eles deram apoio psicossocial ou apoio técnico. Alguém aí pensou em algum desenvolvedor que deu os dois apoios? Que deu tanto o técnico e o psicossocial? Alguém lembrou de alguém que deu os dois? Nós já vamos voltar aí, tá? Como é que você chama? Luciana, nós já vamos voltar aí, tá, Luciana? Bom, esses desenvolvedores, pessoal, eles também podem vir de arenas, né? De alguns ambientes. A gente tem basicamente 5 arenas. A família, o trabalho, a escola, amigos e a comunidade em geral. Então, eu queria que vocês pensassem nesses desenvolvedores que vocês pensarem agora, de que arena eles são. São do trabalho, são da escola, são da família, da comunidade, do seu círculo mais restrito de amigos. Localizaram já? Muito bem. Então, aqui já tem algumas dicas. Vamos lá? Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Aqui, olha só. Eu vou comparar aqui para a gente 2 estudos sobre redes. O estudo da Mônica Higgins e da Cat Cran, que foi lá nos Estados Unidos. O que que elas viram? Quanto maior o número de redes, elas mediram o número de redes e satisfação no trabalho. Quanto maior o número de nós, maior a satisfação no trabalho. Tá? Ok? Associação e positiva. Quando um aumenta, outro aumenta. Tudo bem? Em 2006, uma aluna minha chamada Angelique Shore, eu falei, Angelique, vamos estudar essa tal dessas redes aí. Então, nós estudamos lá em 2006, essa foi a dissertação de mestrado dela, como é redes aqui no Brasil. Tá? Como é que elas são? Como é que a gente está usando isso? E aí eu fui lá procurar os alunos das fundações, que são executivos, né? E você participou dessa coleta também? Não, tá bom. Mas a gente vira e mexe, a gente pede para os alunos executivos ajudarem a gente na coleta, né? Então, a gente mandou aí para quase 400 pessoas, tal, e aí a gente mediu o número de arenas, número de redes e
satisfação no trabalho. Adivinha o que a gente descobriu? Primeiro, que a gente tem o maior número de nós na rede. Os nossos executivos reportam o maior número de nós na rede do que os executivos americanos. Tudo bem? Só que adivinha, a gente não usa. Porque aqui não tem associação. Então, ou seja, o americano está com menos nós, mas ele usa. A gente tem mais nós e não usa. Não tem associação entre número de rede e satisfação no trabalho. Sem dúvida nenhuma, professor, tem a ver com diferença cultural. Por quê? Porque aqui é o seguinte, puxa vida, eu não vejo o Mourão faz tempo. Eu vou chegar lá agora e perguntar, escuta, Mourão, parece que vai ter uma vaga nessa empresa, e pô, ele vai achar que eu sou o quê? Tá? Aí eu ligo para o Mourão, vamos lá. Oi, Mourão, tudo bem? É a Tânia, tudo bem? Oi, Mourão, tudo jóia? Você está bem? Como é que está a Exalc? Também, hein, Mourão? Se não sou eu a ligar, você não liga. Nessa hora eu já fiz o quê? Passei a culpa para ele. Já está me devendo. Né? Bem culturalmente, eu não tenho culpa. Né? Autoindulgência do nosso povo. Então, hein, né, Mourão? Mas se não sou eu, tá? Aí fico lá num papinho furado com o Mourão. O tempo inteiro. Na hora de eu desligar, o Mourão, lembrei agora. Escuta, já que a gente está conversando, me parece que tem... Gente, desde o início, eu queria perguntar para o Mourão se tinha alguma chance dele me indicar para aquela posição. Mas eu rodeei, né? Vai que o Mourão diga não. Aí ele disse não, tá vendo? Mas que cara também. Esse seu colega, hein, Carmen? Que cara, pô, custava. É ou não é? A gente rodeia e a gente não sabe levar o não. Por outro lado, o Mourão vai dizer, pô, essa daí também, viu? Não me liga há quanto tempo, me liga agora. Gente, é isso. A gente precisa ser assertivo. Problema nenhum. Mourão, tá tudo bem? Mourão, eu soube de tal coisa. Tem condição? Eu posso receber sim ou não? O não eu já tenho, né? Que a gente fala. Sim ou não? Se ele falar sim, ótimo. Se ele falar não, eu vou conviver com isso e acabou. Exatamente, tá certo? Então, turma, olha só, a primeira dica, moçada, pelo amor de Deus, usa a rede. A gente tem que parar com esse... E vou dizer uma coisa para vocês, funciona, hein? Funciona. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu percebi que eu fazia a mesma coisa. Agora é o seguinte, direto ao ponto, é melhor para todo mundo. Inclusive, é respeito pelo outro, porque eu não fiquei aqui, né, enrolando o Mourão, sei lá quantos minutos. Eu fui direto ao ponto, respeito pelo tempo dele. Tá certo? Bom, e a gente viu uma outra coisa também, que a gente, aqui no Brasil, tem mais vinculação com família e trabalho. Raramente, eu até fico curiosa, a gente pode fazer essa pesquisa com seus alunos, se escola aqui é uma arena importante, porque no Brasil, de modo geral, a gente nem considera a escola como rede de desenvolvimento para a carreira. A gente precisa mudar isso, turma. A gente precisa mudar. Porque a gente que é USP, vocês têm orgulho de ser USP? Eu tenho um baita de um orgulho. A gente que é USP, né? A gente tem isso, turma. Né? A gente tem isso. Tem que pegar o negócio da escola aí. Tá certo? Tem que usar isso. E vocês, de novo, são privilegiados. Tem uma bela de uma associação aí que eu estou querendo saber como é que eles funcionam, porque os caras são bons. Tá? Então, vamos usar. Só que a rede tem um probleminha, né? Não pensa que é fácil. Que nem as plantinhas de vocês. Dá para deixar a plantinha lá? Não, não é assim. Não semeia sozinho, né? Não ara sozinho, não cuida sozinho. Tá certo? Então, o que a gente tem que saber? Primeiro, os 3 R's. Reputação. E atenção, moçadinho da graduação, do pós-graduação. Você sabe onde você começa a construir reputação? Na sala de aula. Na sala de aula. Lá na FEA, quando eu falo para a moçada de primeiro ano, os bichos, eu falo, pessoal, presta atenção. Nota é importante. Você começa a construir a reputação dentro da sala de aula. O seu colega de carteira aí, amanhã, pode ser um gerente que está numa posição que vai te chamar para trabalhar com ele. O professor que está na tua frente amanhã pode ser... Gente, sabe o que já aconteceu? De eu ser chamada para processo seletivo, para ajudar em processo seletivo, e quando eu chego lá, adivinha? Tem ex-aluno.
reputação se constrói a partir né? Então, pensa nisso, tá? Você não entra numa rede sem reputação, tá? Nem no seu Facebook. Vocês aceitam qualquer um? Claro que não, tá bom? Segundo, tem que ter respeito. Se você está numa rede, você tem que respeitar essa rede. As redes têm regras. Lembra que eu falei? Olha, respeito pelo tempo do professor Mourão. Não vou ficar lá no ouvido dele e falo direto o que eu quero. Respeito. Eu não posso abrir para a minha rede formas de que pessoas que não tenham nada a ver... Por exemplo, eu tenho... vamos exagerar aqui. Eu tenho um presidente de empresa na minha rede. E eu tenho um aluno de graduação. Vamos dar um exemplo bem, né? Gente, eu preciso saber o que é que eu vou fazer, porque quando eu piscar, o menino do graduação, ele está fazendo o quê? Mandando e-mail lá para o presidente da empresa. E às vezes o e-mail de um jeito, né? O que vai acontecer com o presidente da empresa? Tânia, eu não paro agora de receber um monte de e-mail, que história é essa? Tá certo? Então, pessoal, tem que saber como acessar a rede, né? Problema nenhum você deixar, você facilitar que pessoas de níveis diferentes, pelo contrário, mas você tem que fazer isso com respeito pela rede, tá? E, finalmente, reciprocidade. Pessoal, rede é toma lá da cá, tá? Então, é o seguinte, sempre que você estabelecer um nó de rede com alguém, qual é a troca? E problema nenhum com troca, turma. Pelo contrário, tá? Você só consegue, você entra numa rede porque você tem reputação. Você fica na rede se você tiver respeito pela rede. Mas você usufrui da rede se você tiver reciprocidade. A gente precisa aprender a fazer isso, tá? De novo eu vou falar da sua associação de ex-alunos. Como é que a gente troca com esse pessoal, tá? Tudo bem? Rapidinho, quanto tempo nós temos ainda? Nossa, a gente teve um pequeno atraso. Turma, tem muita coisa sobre carreiras para a gente falar. Muita coisa, muita coisa. O que eu queria deixar aqui hoje? Esse panorama. Queria deixar o panorama e queria deixar essa reflexão sobre redes. O nosso escritório, olha, é um órgão da USP, né, ligado à Pró-Reitoria. A gente tem, eu acho que essas duas coisas são importantes, né? Porque a gente todo o nosso trabalho é fundamentado nisso que vocês ouviram aqui, das carreiras sem fronteiras, do foco no indivíduo, das redes, essa é a essência do nosso trabalho. Agora, a gente quer que os nossos alunos tenham carreiras, olha, trajetórias profissionais e experiências enriquecedoras para eles e para a sociedade. Gente, a gente tem que fazer uma coisa que é boa para a sociedade. Vai fazer mais sentido para a gente, né? A nossa missão também, contribuir para que os nossos alunos alcancem maior entendimento sobre o potencial. Então, vocês vão ouvir falar muito de atividades de autoconhecimento. Obtenham maior conhecimento sobre o mercado. Então, nós vamos falar sobre o mercado. Desenvolva habilidades de modo a realizarem as suas aptidões. É para seguir o seu chamado, tá? E escolhas para a construção de uma trajetória profissional digna. E, gente, quando eu falo digna, não é só ganhar dinheiro. É você ter orgulho do que você faz, tá? Digna para si mesmos e para a sociedade, tá? Os valores do centro, a gente trabalha com confidencialidade, claro, né? A gente conversa com as pessoas, os alunos são atendidos, tá certo? Respeito à diversidade, reputação, a gente é também um centro de pesquisa, né? A gente, lá nesse nosso núcleo na FE, a gente tem muito trabalho sobre carreiras, a gente quer que as pessoas tenham sentido na vida. Os nossos objetivos, né, estão aqui, e deixa eu só deixar aqui essa última. A gente fica lá, nosso QG é lá na Praça do Relógio, lá no Butantã. Prioritariamente alunos de graduação. A gente tem alguns poucos alunos de pós que a gente está atendendo, mas são casos assim bem que a gente achou que era legal intervir, mas é prioritariamente aluno de graduação. O que a gente tem? Eu tenho uma servidora USP só, né? E todo o trabalho é feito pelos nossos voluntários. Rede, hein, turma?
Se não fosse a rede, a gente não estaria aqui hoje conversando sobre isso, tá? E que atividades a gente tem? Vocês vão ser informados disso. Atividades de autoconhecimento, as oficinas, né? Tem alguém aqui que foi para oficina? Porque a gente recebeu no dia 16, foi uma menina daqui da Exalc que foi para a oficina lá em São Paulo, né? Não, é uma menina de último ano de agronomia, tá? Ela foi lá para a oficina. São atividades coletivas, tal, que duram 4, 6 ou 8 horas. Trabalho de mentoring, né? Trabalho de mentoring é um trabalho que a gente pretende implantar mais fortemente aqui na Exalc, porque vocês têm a matéria-prima para isso, que é a associação de vocês. Aconselhamento, então a gente tem aí, está acontecendo essa semana, a gente está iniciando atendimento individual de 30 alunos de várias unidades da USP que estão recebendo aconselhamento de carreira. Isso é mais fácil de fazer lá em São Paulo, claro, porque nós estamos lá, mas a gente quer depois desenvolver pessoas aqui para fazerem isso aqui. Essas pessoas recebem atendimento em 6 sessões para pensar, né, sobre aí seu planejamento de carreira e palestras sobre mercado de trabalho. Tá? Então, em essência, é isso que a gente está no escritório, né, que eu espero que vocês usufruam. A gente tem outras coisas que vocês vão poder fazer à distância, mas o escritório está só começando. Pelo menos vocês já sabem qual é o nosso fundamento de trabalho, tá certo? E eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Estou aí, a gente tem uns minutinhos para perguntas, se alguém tiver. Perguntas. Eu estava um pouco aflita com o horário, porque as minhas voluntárias estão aqui levantando a plaquinha. Eu falei, deixa eu correr, senão a moçada não sai daqui hoje. Perguntas? Ah, faz favor, peraí, deixa eu dar o... Você já ganhou nota, então, né? Bom, Marcelo, sou ex-aluno aqui da Exalc, formado em 92, mestrado aqui, tenho empresa e, enfim, fui aluno da Tânia no MBA Executivo Internacional lá nos idos de 2004, 2005, né? Aprendi bastante. E, enfim, eu queria só parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é importante. Eu contrato gente hoje. A maior parte do meu trabalho é com pessoas, né? Então a parte técnica já ficou para trás quase que 100%. E às vezes a gente vê um descompasso entre o mundo lá fora e o que acontece nas universidades, não só aqui, mas no geral, né? Principalmente os cursos técnicos, onde não tem às vezes uma formação voltada muito para o mercado de trabalho, para os ambientes de carreira e, enfim, com essa mudança toda que você colocou, a gente vê às vezes um descompasso, o pessoal se sente meio assustado. E tem um outro fator, que essa turma que veio nos últimos 15 anos, né, não passou por crise. Então, o pessoal agora está passando. Eu já entrevistei gente que falou, pô, mas eu estudei numa escola boa, fui fazer intercâmbio no exterior, porque todo mundo vai hoje, né? Eu ia pelo menos dos Ciências Sem Fronteiras. Eu achei que eu ia chegar e ia ter uma fila de empresa querendo me contratar. E como que não tem, né? Falei, a gente veio de uma outra época. Então, acho que é muito importante essa iniciativa, que a gente puder ajudar aí para funcionar aí para frente aqui em Piracicaba. Estamos à disposição. Tá bom, nós vamos precisar de mentores aqui, tá? Então, por favor, toda ajuda. A gente só acredita nesse trabalho, pessoal, se a gente tiver o apoio das unidades, como a gente está tendo aqui da Exalc, e das pessoas ligadas às unidades. No caso, né, de novo, a nossa associação aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Já tinham ouvido falar sobre as carreiras sem fronteiras? Olha, pessoal, tudo isso que a gente falou aqui, eu posso depois, se você quiser, a gente pode disponibilizar, porque eu vi que algumas pessoas às vezes podem, né, querer fotografar, a gente pode disponibilizar, né, tranquilamente. Mas todo esse pessoal, se vocês entrarem aí, né, em qualquer browser, aí vocês vão poder... Procura os trabalhos de carreira, a gente tem muita publicação, muita coisa muito interessante acontecendo na USP, na FEA, meu grupo de pesquisa sobre carreiras. Todo esse pessoal que a gente falou, Cat Cran, Michael Arthur, todo esse pessoal, vocês vão ter muita coisa,
na internet, né, mostrando isso. E esse é o caminho, pessoal. Agora que vocês estão atentos para o tal do VUCA, coloca lá que vocês vão achar um monte de coisa sobre VUCA, tá certo? E profissional do futuro é isso. Quer dizer, está nas mãos de vocês. Claro que ninguém aqui é ingênuo, inocente e achar que o mercado não tem um papel importante. É claro que tem. Né? A gente está numa situação muito, 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 muito complicada. Né? Mas acho que também, exatamente nesse momento complicado, se a gente conseguir pensar de uma forma um pouquinho diferente, as nossas chances aumentam. E não se esqueça, eu acredito no trabalho dos grupos. Eu acredito nas redes. A saída para a gente, eu acho que também a saída para o país passa por aí também. Tá? A gente tem que se envolver mais com as coisas. Na hora que o professor Mourão, o professor Núcio, o professor Durval, né? Na hora que o Tony da associação, na hora que a gente estava sentado lá conversando, a gente está se envolvendo juntos, né, com uma coisa que é a carreira dos nossos alunos. Tá certo? Então, a gente precisa de todo o apoio, né, professor? Braços para trabalhar. Vai ser bom para todo mundo. Professor, obrigado pela palestra. Para mim foi extremamente interessante. E eu tenho uma sugestão, se me permite. Por favor. Com todas as dificuldades, e sendo o escritório em São Paulo, eu tenho certeza que nós não vamos ter a possibilidade de compartilhar do trabalho de vocês com a mesma intensidade. Né? E eu, por exemplo, dou aula de introdução à engenharia florestal, quando os nossos alunos do 2º grau entram. E até na primeira semana eu uso uma palestra que o Bill Gates deu numa formatura de 2º grau nos Estados Unidos. 11 slides, em 10 minutos ele deu uma palestra espetacular que inclusive tem coisas que a senhora colocou. A minha sugestão para vocês seria preparar pequenos vídeos que nos dessem esse apoio. E não de eu ter que convidá-la para vir aqui na Exalc, né? Para a gente usar um pouco mais as nossas redes de comunicação, para que esse contato seja mais profícuo. Eu não vou conseguir, apesar de só ter falado, eu já vi alguns livros que estão aí, eu não vou conseguir ter a sua capacidade de convencer aquele garoto que no primeiro dia de aula, ele olha para mim e está olhando para o celular, acessando o Facebook, acessando um WhatsApp, o que quer que seja, sem saber muito bem o que está fazendo ali, se não houver essa possibilidade, eu guardei e não vou esquecer. Né? Reputação, já começa no primeiro dia de aula, e eu sou influenciado por aquilo que ele me mostra, né? O respeito e a reciprocidade. Isso já tem que ser cativado no primeiro dia de aula. Então a senhora, a sua equipe, com essa experiência de anos-luz à nossa frente, né? Eu sou engenheiro florestal, especialista na área de colheita e transporte de madeira, mas ávido para que esses nossos alunos que estão chegando, uma geração que eu considero, a gente sempre lembra da nossa, né? Minha esposa diz que quando eu começo a falar para os meus filhos, na minha época, ela fala, bem, esquece, você não vai conseguir nunca, né? Que eles vão olhar para você até que quando ele vai parar de falar, né? Mas, de certa forma, essa juventude hoje é inclusive a juventude que não quer sair de casa. E tem uma dificuldade muito grande, apesar de todo esse conhecimento, a dificuldade de enfrentar desafios. Isso que ele acabou de falar, né? Não passaram por crises. Eu não sei se meu filho vai conseguir enfrentar uma crise, porque até agora ele não teve nenhuma. Nós respondemos para a orientadora vocacional que ele está, quando ela falou assim, seu filho tem ambições? Nós falamos, não, porque todas as ambições dele são atendidas por nós. Quer dizer, que se vocês conseguirem fazer essa produção desse trabalho, nos colocar à disposição, né? Palestra por videoconferência, porque nós temos essa facilidade, eu acredito que a gente, toda a USP, né, possa usufruir muito mais do que vocês vão desenvolver em São Paulo. Porque aqui dentro nós já estamos em crise. E é em crise de aprendizado, é em crise de postura, é em crise de maturidade,
Tá? E, infelizmente, essa questão da reputação. Nós temos diversos alunos, por exemplo, nós estamos perdendo vagas hoje no nosso curso de alunos que têm reprovações imensas no primeiro e segundo ano, aí presta vestibular de novo, que descobre que é importante, ele tira a vaga de outras pessoas que poderiam estar aqui, né? E aí ele limpa o currículo. Só que isso aí, para mim, é uma perda grande, né, de uma economia que está em crise. E nós não podemos perder nem vagas em universidades. Então, o seu apoio será muito bem-vindo, né? Até eu posso arriscar, já que a senhora gostou tanto do nosso campus, aqui a senhora teria um prédio à disposição também, com computador, com sala. Se quiser vir para cá, imediatamente a gente arruma tudo que o pró-reitor conseguiu em São Paulo, e até melhor, né, Carmen? Podemos apostar que até melhor. Mas obrigado, foi um prazer ouvi-la e espero ouvi-la mais vezes. Professor, como é que se chama? Fernando Seixas. Fernando? Isso. Professor Fernando, muito obrigada. Eu acho que, se me permite, professor, eu queria falar algumas coisas, estão um pouquinho fora, mas quero aproveitar, professor Fernando, porque eu assino embaixo, né? Eu acho que a gente, vamos falar assim um pouquinho, minha percepção dos meus alunos, né? Eu tenho alunos, eu adoro os meus alunos, né? Eu tenho alunos muito novinhos, tenho alunos maravilhosos, assim, de comportamento, vocês não têm ideia. Agora, claro que não é 100%, a gente sabe disso, né? Agora, o que eu percebo? Eu percebo que esses alunos maravilhosos, gente, eles são inteligentes, né? Eles falam, gente, o pessoal fala um inglês, um espanhol, que vocês não têm ideia, né? Meninada preparada e tal. Só que, o que eu percebo? O grau de maturidade é menor. Eu fico comparando outras gerações com a mesma idade, e vou chegar na minha também. Tá, professor? E aí eu vejo, caramba, com essa idade, eu era muito mais madura, né? Do que, embora nessa idade eu não tivesse ido para o exterior, que nem esse menino, mas eu tinha. Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma coisa aí, eu acho que as gerações, a minha geração, a sua geração, eu acho que a gente, talvez tudo, isso é reflexão, fruto de um monte de coisa, tá? Mas eu acho que a gente acabou criando os filhos para que eles não passassem por algumas coisas que a gente passou, né? Inclusive, se você... Bom, a minha adolescência foi na década de 70, então não preciso falar mais nada para vocês, né? Então, a gente acaba querendo que o filho tenha mais liberdade, papapá. Então, isso tem um custo disso aí, né? Tem um custo. A outra questão é que essa mesma meninada, que é jovem, que é mais imatura do que quando eu era nessa idade, quando vocês eram, ela também tem uma outra pressão agora, de ir logo para o mercado de trabalho. E eles sofrem com isso. Tem meninos que chegam lá, professor, eu preciso conversar, professor, eu preciso dar um jeito na minha carreira. O menino tem 21 anos, gente. 21. Preciso dar um jeito na minha carreira. E ele vem pesado falar nisso. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente está mimando, se a gente puder falar assim, professor, a gente também está, né, numa pressão para essa moçada rapidamente entrar no mercado de trabalho, até porque a gente, os pais, lembra que eu falei que a gente vai falar para os pais também? Até porque a gente também, né, os pais, o pessoal, os pais dos nossos alunos, a gente está no modelo ainda de carreira que é do passado. Né? Então, o que eu vejo, né, dos meus alunos? Como a gente tem disciplina sobre carreira na FEA, é muito comum que os alunos se coloquem. Então, eu vejo assim, olha, eu queria fazer cinema, mas o meu pai me mandou fazer contabilidade porque ele tem uma empresa de contabilidade. Olha, meu pai, não sei, olha, porque eu ia fazer isso. Olha, professor, acho que eu contei para vocês. Professor, eu estou fazendo estágio porque eu quero mudar o meu curso. E o meu pai falou que enquanto eu morasse debaixo do teto dele, eu tinha que estudar o que ele quisesse. Então, eu estou fazendo estágio para pagar minha república para eu poder mudar meu curso. Tá? Pessoal, isso acontece com os nossos alunos USP. Nós estamos falando de elite, hein? Tá? Então, da mesma forma que eles são mais imaturos, eles são cobrados por uma entrada no mercado que é... Né? E a gente tem que dizer o quê para eles? Pessoal, vocês vão trabalhar até os 80, então relaxa e vai mudando. Vai porque faz parte do processo.
É fácil, pessoal? Não é. Não é. Né? Claro, eu não sei aí quantos de vocês tiveram o pai mudando de emprego, ou o filho mudando a faculdade. Gente, não é fácil, porque a gente está ainda preso nos outros modelos. Né? Então, em relação à reputação que você falou, eu acho, né? Eu acho que a gente precisa, sim, eu acho que tem que ser um movimento dos professores e dos alunos também. Eu sou psicóloga, né, como eu já falei, portanto, eu pego nessas coisas mais leve, né? Então, só que é o seguinte, tem hora que você tem que lembrar para o aluno que ele está dentro de uma sala de aula. Né? Então, eu acho que a gente também precisa ajudar a pontuar isso para a moçada. Né? Porque eu acho que também em algum momento isso se perdeu. Né? Eu acho que em algum momento se perdeu. E é um trabalho difícil para a gente. A gente retoma o trabalho de educador. Né? A gente está vendo, eu não sei, aqui, se vocês já estão implantando as palestras, as conversas com os pais, que nem a Associação de Pais e Mestres. Nós vamos ter que implantar. Tá? Então, assim, na fé a gente já tem algumas. Aí a pessoa fala, gente, como é que vai trazer? São adultos. Pessoal, são adultos, mas estão cada vez mais imaturos. A gente precisa dessa proximidade. É o nosso papel de educador. Complicado. Sobre os vídeos, acho que você deu uma boa ideia. Vamos pedir recursos para a reitoria. Agora, tem algumas coisas que eu fiz por organizações que eu apoio, que até estão por aí. A gente, de repente, pode recuperar, né, da PWN, né, mesmo do governo do estado, coisas que eu fiz, a gente pode editar e disponibilizar. E a gente tem um projeto, né, e aí a Sandra, né, que está capitaneando isso, da gente inserir muita coisa no portal. Tá? Então, por exemplo, modelo de currículo, algumas coisas que o aluno possa, né, que não precise. Agora, quem sabe a gente abre uma filial aqui. Né? Aí, se tiver alguém, gente, a ideia, né, a gente tem conversado com o pessoal da medicina, com o pessoal da veterinária lá de São Paulo, a ideia é que pessoas da escola, da unidade, né, coloquem alguma coisa ali do que a gente vai fazer lá no escritório. Tá bom? Mais alguma Mas muito pergunta? obrigada, professor. Boa ideia, a gente vai pedir. Eu queria, antes de encerrar, também fazer um comentário, professora, agradecendo pela tarde tão importante, tão produtiva que nós tivemos nesse diálogo hoje à tarde. Né? Ao percorrer a sua palestra, a senhora discorrendo sobre esse assunto que é tão complexo, tão difícil, tão dinâmico, né? Eu acho que a senhora soube de uma maneira muito feliz abordar pontos importantíssimos que talvez chamam mais atenção na posição de um jovem hoje. Né? Em especial esse momento VUCA, né, tão bem colocado, né, que de alguma maneira nos chama a resgatar valores que sempre estiveram lá, né? Valores da integridade humana. Né? E a senhora, como psicóloga, tão bem colocou isso. Né? Talvez no final dessa amarração me lembrou muito essa questão de Viktor Frankl, da logoterapia, no sentido de se dar antes de mais nada, antes de pensar em sucesso, antes de pensar em dinheiro, tem que pensar, eu sou feliz na minha vida, e logicamente a sua carreira profissional faz parte disso. Eu acho que a senhora trouxe essa mensagem de uma maneira muito bonita e de fato, fomos muito agraciados com a sua experiência, agradeço a senhora e a equipe. E, professor Fernando, existe um plano secreto que foi revelado agora, né? Porque, na verdade, essa sua ideia de trazer a professora Tânia para cá fazia parte de uma sedução nossa e ela está quase caindo já nesse jogo, porque essa visita da professora Tânia é a primeira, esperamos, de muitas. Se Deus quiser. Se Deus quiser, porque nós, ao conversarmos com o pessoal da ADEALC, a professora Tânia achou um excelente material de pesquisa para ela. Ela caracteriza aqui nós, exalquianos, como um bicho totalmente diferente para ser estudado. Porque, na verdade, essa relação que nós, alunos, temos com a escola, é ela que acarreta depois nessa associação forte. Né? Não que a associação não tenha mérito, obviamente tem, mas esse vínculo que a professora Tânia ficou interessadíssima em conhecer mais a fundo, e é dessa maneira que eu acho que o professor Núcio, o professor Durval, toda a equipe da diretoria está muito interessada em continuar esse intercâmbio com a professora Tânia e com a sua equipe, num trabalho que vamos
se Deus quiser, dar certo, para que ela possa, na Semana Luiz de Queiroz, organizar uma oficina em que nós possamos, sim, iniciar esse trabalho, não um trabalho só de mentoring para alunos que estão no estágio final da carreira, mas também nos aconselhar num trabalho mais sério de tutoramento, que é o que o senhor se referiu, né? De tutorar um aluno quando ele está iniciando, né? Eu estava até dando o exemplo da professora Tânia, que o meu filho lá em São Carlos, na USP, tem uma disciplina específica de tutor. Ele é obrigado a ir lá toda semana conversar com um professor, e é nesse sentido que nós vamos buscar também ter essa experiência da professora Tânia conosco, para, claro, orientar de alguma maneira, esclarecer aquele nosso aluno desde o início, mas ao mesmo tempo deixá-lo seguro, né, para as opções e como ele deve se comportar ao se despedir da escola e entrar dentro da sua carreira. Então, professora Tânia, muito obrigado em nome do professor Nusso, que não pôde estar aqui hoje, mas em nome de toda a escola. Nós estamos muito honrados com a sua presença, com a sua equipe, que a senhora possa encontrar a porta da escola sempre aberta, porque realmente é muito importante estabelecermos essa relação, e esse assunto realmente é importante para que a gente possa manter justamente essas questões ligadas ao vínculo e à definição da carreira dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado a todos. Professor Fernando, depois você me manda um e-mail para a gente, quem sabe a gente faz uma coisa na linha do que você falou aí. Tá? Vamos. Eu acho que a gente precisa disso, né, professor Mourão? Precisa desses contatos, porque para a gente conseguir disseminar um pouco mais isso, né, em toda a USP. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Se não tiver mais nada, uma salva de palmas mais uma vez.